Meus queridos santos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero externar minha alegria, meu prazer de poder voltar a esta casa e participar deste trabalho, desta missão tão importante. E louvo a Deus por este projeto grandioso, uma igreja que começa o ano de joelhos, certamente que passará o ano em pé. Ela tem tudo para triunfar, porque ela já começou debruçada, prostrada, inclinada, diante daquele que pode todas as coisas. O crente que aprende a depender, ele vai aprender a vencer. Meus irmãos queridos, sem mais delongas, vamos ao livro de Josué, capítulo 1, pois nós temos uma missão para cumprir. Na condição de servo, nós temos simplesmente que obedecer. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jean, por este ministério, por esta igreja, por tantos alunos que temos aqui, tem nos acompanhado ali no Betel Brasileiro. E juntos estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Capítulo 1, versículo 18. Eu estarei lendo 18, mas você não fecha a sua Bíblia, que nós temos que voltar para o versículo 1. Eu estou utilizando nesta noite o texto da versão corrigida. Eu não sei se é a sua atualizada, contemporânea, NVI. Não interessa, o interessa é que é a palavra do Senhor. Diz o texto sagrado: todo homem que for rebelde à tua boca, e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, no nome santo de Jesus, aqui estamos, Senhor, porque o Senhor nos chamou, nos abriu esta porta, nos congregou, e a tua palavra é quem diz, porque tu disseste a Moisés em pleno deserto: ajunta o povo, que eu lhe darei água. Somente o Senhor sabe onde se esconde a água dentro da rocha. Só o Senhor pode fazer maravilhas, só o Senhor pode descortinar os nossos olhos para ver a tua própria glória. Então ajuda-nos, Senhor, capacita-nos, se apropria de nossos lábios, Senhor, e fala aos nossos corações. Estamos convictos que não vamos sair daqui da mesma forma que adentramos, porque o Senhor nos convocou, e quando chegamos à sua presença, não podemos mais sair da mesma forma. Obrigado por este momento, obrigado por sua santa palavra, Deus. E nós confiamos nela, porque somente ela é inerrante, somente ela é infalível, somente ela é inspirada. Então fala-nos por meio dela, para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos santos irmãos em Cristo Jesus, estamos diante do livro de Josué. Um homem escolhido por Deus, separado por Moisés para uma grandiosa missão. O tema desta vigília, que se abre nesta noite como tempo de conquista, a mim foi confiado o subtema, que é equipando o povo para conquistar. Eu terminei o ano de 2018 gravando uma mensagem para o nosso canal no YouTube, que é Tempos Bíblicos, no livro de Deuteronômio. Porque no livro de Deuteronômio, Moisés faz uma retrospectiva por onde o povo passou e Deus esteve com eles. E chegam no centro do livro, ele faz uma introspectiva, aonde chegaram, na fronteira. E aí ele faz uma prospectiva, que será executada por Josué. E eu disse a meu filho, eu quero gravar uma mensagem no livro de Josué, assim que iniciar o ano. E não tive a oportunidade de refletir para gravar.
e eu recebo um convite, e me manda o tema, e eu disse: onde é que vai ser o tema? No livro de Josué. Então vamos começar com Josué. Josué capítulo 1, e eu gostaria de falar nesta noite, irmãos, já que o nosso tema é equipando o povo para conquistar. Quando nós falamos de equipar, estamos falando de dar as condições necessárias para quem vai desenvolver uma missão, para quem vai para a batalha. Os romanos era um povo habilidoso, criou o maior exército que a humanidade já conheceu, o mais poderoso, o mais longânimo de todos na história. Porque os romanos, na terra que eles conquistavam, eles percebiam que aquela armadura dos celtas era importante, incorporava ao seu exército, era um equipamento. Avançava contra os gauleses, percebia o escudo, trazia para o exército, era equipamento. Eles trouxeram a adaga da Espanha, o gládio, e foram incorporando ao seu exército equipamento. Eles perceberam estratégias de outros povos bárbaros que lutavam agrupados, formando uma equipe chamada tartaruga. Quando se juntavam todos debaixo do escudo, incorporaram também para o exército. De sorte que os romanos conseguiram construir um exército poderoso, porque eles souberam incorporar equipamentos, estratégias, capacitações para a conquista. E nesta noite nós vamos mergulhar no livro de Josué, buscando os equipamentos necessários para conquistar o novo ano, as novas terras. Você está preparado para o armamento de Deus nesta noite? Você veio com o coração aberto para receber do Senhor, equipando o povo para conquistar. Meus queridos, Josué nasceu no momento de crise. Quando ele nasceu, fazia pouco tempo que Moisés tinha matado um egípcio para defender um hebreu e tinha fugido para o deserto de Midian. Nós sabemos isto por causa da idade que ele morre, o tempo que ele conquista a terra. E Moisés matou o egípcio quando tinha 40 anos de idade. Pouco tempo depois, essa notícia corria da história de Moisés dentro do Egito. O filho da princesa que matou um egípcio, que ficou debaixo da fúria do faraó. E naquele momento nasce um garoto que é descendente de José, aquele que foi levado, que foi exaltado lá no Egito, que teve 2 filhos, Manassés e Efraim, justamente da casa de Efraim, de Elisama, que é o seu avô, que gerou Num, e Num gerou Oséias, que é Oséias. Quando ele nasceu, no momento de crise, o povo já vivia debaixo da escravidão, da opressão, da humilhação. O povo não tinha direito de ir para onde queria. O povo não tinha direito de fazer, de conquistar, de avançar, porque todo o povo já era escravo no Egito. Já estava debaixo de um sistema opressor. E quando ele nasceu, os pais olharam para ele e disseram: que nome daremos a esta criança? E Num, o seu pai, lhe disse: vou lhe chamar de Oséias. Oséias quer dizer salvação. O nome dele significa salvação. Mas esse moço, ele cresceu e certamente, como escravo no Egito, ele serviu ao exército para ganhar simplesmente o direito de viver. Alguns historiadores defendem que ele era um soldado do exército egípcio. Chegou o momento que o Senhor teve de cumprir com as suas promessas, que ele não só prometeu, mas ele jurou que cumpriria, que tiraria o seu povo com mão forte do Egito e que levaria para uma terra que mana leite e mel. E Deus fez isso por meio de Moisés. Deus se revelou a Moisés lá no deserto de Midian e mandou para o Egito. E Moisés operou poderosos sinais. E ali Deus libertou o seu povo através da poderosa mão de Deus. No 10º sinal, o faraó liberou o povo.
E o povo atravessou o mar, diz a Bíblia, no capítulo 14 do livro do Êxodo. No capítulo 15 houve um cântico. No capítulo 16 do Êxodo, Deus proveu maná do céu para o povo. No capítulo 17, enquanto todos estavam em pleno deserto, distante do Egito, a primeira guerra desponta contra o povo de Deus. Uma batalha em meio ao deserto para um povo que não tem escudo, não tem espada, não tem armadura, não tem estrutura bélica. Imagine só a crise que estávamos vivendo na nossa nação, quando olhávamos o mundo marginalizado, mais equipado do que o nosso sistema de segurança. O medo e o pânico da nação. Agora estamos com uma mudança de estratégia, um novo governo se levanta, mas ali estava o povo de Deus no deserto, e eles tinham que lutar. Moisés olhou para um lado e para o outro, no meio da multidão ele enxerga um jovem, o nome daquele jovem é Salvação, e Moisés disse: Josué, vai para o meio do campo de batalha, forma um exército aí. De repente, que eu vou para o monte orar, conversar com Deus. E ele subiu com Arão e Hur para o monte, mas quem foi para o campo de batalha foi um jovem liberto do Egito. Josué, aquele é o momento que Oséias, que é o seu nome Oséias, vai receber uma nova forma, porque o livro de Números, capítulo 13, versículo 16, diz que Moisés trocou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Por que ele mudou o nome dele de Oséias? Porque Oséias significa apenas salvação, mas Josué, que é Iehoshua, significa salvação de Jeová. Salvação de Iavé, salvação do Senhor. E ali ele confrontou, levou o exército, Moisés subiu no monte, Arão e Hur segurou os seus braços e a vitória foi conquistada. É a primeira vez que ele é citado nas Escrituras. E ele andou com Moisés, acompanhou Moisés, chegou na fronteira, 40 anos depois. Eu não vou falar das características dele, porque a nossa função não é falar do aspecto de liderança dele, é dos equipamentos para a conquista. E chegou agora na fronteira, Moisés já partiu, Moisés morreu, fez a transferência de poder para Josué, e entregou para ele a responsabilidade. Deus disse a Moisés que seria Josué que iria conduzir o seu povo. O Oséias agora é Iehoshua, agora é salvação de Iavé. É com ele que o povo está contando, é nele que se está esperando alguma coisa. E ele chega na fronteira do lado leste, olha para um lado e para o outro. Moisés está morto, o seu coração está temeroso. Do outro lado há diversas nações aglomeradas, estruturadas, cidades amuralhadas. A primeira cidade que ele vai ter que enfrentar quando atravessar o Jordão será Jericó. Tem muralhas gigantes, passam carros por cima. São mais de 6 metros de largura, todo de pedras. Imagine aí, irmãos, quantas cidades, fortalezas ele terá que vencer, terá que destruir. Mas ele tem uma responsabilidade, e o temor toma conta. E ele olha, ele está na fronteira. Nós estamos no limiar de um novo ano. É um momento de muita reflexão, de muitas perspectivas. Mas agora Josué está ali. O que ele vai precisar de equipamentos, equipando o povo para conquistar. 7 coisas que não podem faltar no equipamento da conquista. Diga comigo, 7 coisas que não podem faltar no equipamento da conquista. E naquele momento, no limiar da fronteira,
ele precisa de um direcionamento. E aqui eu quero apresentar a primeira coisa que faz parte do equipamento. Diga comigo, missão. Versículos 1 e 2 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A primeira coisa que Deus declara aqui é que é uma missão que Josué tem que desenvolver. Nós não podemos começar o ano de forma aleatória, disperso, despercebido. Precisamos identificar qual é a nossa missão. Qual foi a missão que o Senhor te deu? Qual foi a missão que o Senhor te deu? Deus diz para Josué aqui: levanta-te, pois, agora e passa este Jordão. Ele tem uma missão para desenvolver. Deus está declarando que é a partir da missão que ele vai partir. E ele tem essa responsabilidade de conduzir todas as famílias para o outro lado do Jordão. E se nós tivermos a convicção que Deus nos deu uma missão para desenvolver este ano, aqui dentro desta igreja, fora desta igreja, neste ministério, fora deste ministério, já vamos começar bem. E Deus, na sua missão, Deus conta com todos. Deus não descarta ninguém no seu projeto. Todos, cada um tem um valor, tem algo a desenvolver, tem algo a desempenhar, mas ninguém fica fora da missão. Primeira coisa que o primeiro equipamento é a missão. Sem missão não vai para lugar nenhum. Eu quero fazer o quê? Não sei. Tem que ter direcionamento. Tem que saber o que vai fazer. Tem que ter uma missão. Então Deus está dizendo que ele tem uma missão para Josué. Segundo aspecto, segundo equipamento, diga comigo, propósito. Tem uma missão, mas tem um propósito? Precisamos do propósito. E Deus é quem dá a missão a Josué, Deus é quem aponta o propósito. O que Deus quer com isto? Até onde ele quer levar Josué? E ele diz assim, versículos 3 e 4. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, região sul, e desde até o Líbano, fronteira norte, até o grande rio Eufrates no leste, e toda a terra dos heteus, até o grande mar no oeste, para o poente do sol será o vosso termo. O propósito de Deus é conquistar toda a terra. O propósito de Deus é para o norte, é para o sul, é para o leste e para o oeste. Eu quero trabalhar. O meu chamado é em Orlando. E o Senhor estiver lhe chamando para a Arábia, para a Síria, para a Venezuela. O propósito de Deus é toda a terra. A quem devo pregar, Jesus diz, a toda criatura. Até onde devo fazer missões? Até os confins da terra. E onde é o meu campo? O campo é o mundo. Não escapa nada, irmãos, do mapa de Deus.
Deus está estabelecendo aqui um propósito. O propósito dele é toda a terra. Se Josué não conquistar, a culpa é dele. Mas Deus já disse onde seriam os limites. Porque muitas vezes Deus quer que nós vamos até um pouco mais, avancemos um pouco mais e nós nos acovardamos. O rei estava prestes a morrer, estava desesperado, diz o texto sagrado. Mandou chamar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, aliás, quem estava para morrer era Eliseu, né? Eliseu estava doente, mas era profeta ainda. Pega o seu arco, vá para a janela e atire. E ele puxou, deu um tiro, deu 2, 3. Eliseu disse, porque só deste 3 tiros, só vai conseguir lutar 3 batalhas contra os sírios. O Senhor queria que ele pegasse e secasse a sua aljava. Todas as flechas, só usou 3. Não guarde as flechas na aljava. Deus quer que avancemos um pouco mais. O propósito de Deus é toda a terra, desde o deserto até o Líbano. Do grande rio Eufrates, terra dos heteus, até o grande mar. Deus quer que conquiste tudo. Nós, muitas vezes, nos limitamos e queremos limitar o agir de Deus. Então vamos avançar, que eu estou olhando para o relógio. Eu não quero ultrapassar os limites, né, irmão? 3, diga comigo, promessa. Promessa. Nós começamos com a missão, partimos para o propósito, agora vamos para a promessa. Promessa, versículos 5 e 6. Tudo vem de Deus. É Deus que dá a missão, é Deus que estabelece o propósito, é Deus que faz a promessa. É só Deus dizendo para Josué, não é Josué dizendo nada para Deus, só ouvindo. Versículo 5, 6. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, operando sinais e maravilhas no deserto, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Veja as promessas de Deus para quem Ele dá uma missão, para quem Ele estabelece os propósitos. Ele faz a promessa para garantir que o que vai ser executado do outro lado vai depender dele, tem a garantia dele, a chancela dele, a aprovação dele, a confirmação dele, porque é ele que chama, ele que capacita, ele que faz, ele que opera, ele que leva, então é ele que vai operar do outro lado. A Bíblia diz assim para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí Abraão sai por fé. Quando chega na terra que está lá, capítulo 15, Deus aparece para Abraão e disse, fui eu que te tirei da terra de Ur dos Caldeus. Mas não disse para Abraão sair, não foi ele que saiu, mas ele disse, fui eu que te tirei da terra de Ur dos Caldeus. Deus estava conduzindo tudo, irmãos. Cada passo de Abraão, cada momento na vida de Abraão, os erros e acertos, os acertos vinham de Deus, os erros de Abraão, e Deus consertava o que ele errava, mas Deus estava conduzindo tudo. Então, para que Josué não tema diante da conquista, Deus lhe dá como equipamentos promessas. Promessa maior do que essa? Ô irmão, estou querendo um carro melhor. Estou querendo um carro mais novo, um apartamento melhor. Não existe nada que supere a presença de Deus. Tem muitos inimigos do outro lado, os desafios são grandes. Aí Deus diz, ninguém se susterá diante de ti.
ninguém vai ficar em pé diante de Josué. Todo mal vai cair por terra quando Josué chegar com o Senhor. Irmãos, quando alguém vai para a batalha sem o Senhor, quando eu digo sem o Senhor, é porque não confia no Senhor. Então ele passa a viver como se o Senhor não estivesse lá. Você pode ver que no campo de batalha estavam três irmãos de Davi, os três mais velhos. Estavam lá, estavam todos, inclusive o mais velho que tinha o direito de primogenitura, que vai ser dado a Davi. Mas quando Davi chegou, ninguém naquele exército teve coragem de dizer assim: quem é este que está desafiando o exército do Deus vivo? Ninguém percebeu que aquele exército era de Deus. Quando o moço chegou, adolescente, olhou: quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Veja a diferença de alguém que vai confiando no Senhor e alguém que diz que tem o Senhor, mas não confia. Então Josué, Deus está garantindo a ele que ninguém vai ficar de pé diante dele. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não deixar, irmãos. E Deus é tão tremendo. E sabe como é que Ele não nos deixa? Eu gosto de citar isso sempre. É que Deus diz no Salmo 121, na sua santa palavra: o Senhor será a tua sombra e a tua direita. Aí eu vou perguntar aos irmãos aqui, o mais velho que tiver aqui, o mais avançado em idade, ao mais novo. Qual foi o dia que você conseguiu separar da sua sombra? Qual foi o horário da sua vida, da sua história de vida, que você se separou da sua sombra? Nem com a morte ela nos deixa. A sombra segue, arrasta. Aí Deus diz: eu sou a tua sombra e a tua direita. Ele está dizendo aqui a Josué: não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Este versículo aqui, do versículo 6, diz assim: seja forte e corajoso. Outra tradução diz: seja animoso, seja poderoso. Deus trabalha com pessoas corajosas, pessoas destemidas, que têm coragem de pegar a serpente pelas costas, pela cauda, e aí eles transformam num bastão. Deus trabalha com pessoas que tenham coragem de olhar para o gigante e ver nele um pigmeu. Então Deus diz para Josué, inclusive a palavra é Hazavematz em hebraico, e essa palavra aparece 4 vezes, essa frasezinha, Hazavematz, 4 vezes nesse texto. Se você olhar o versículo 6, a primeira parte diz: esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Versículo de número 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 18, o último, na última parte, na última frase: esforça-te e tem bom ânimo. 4 vezes Deus diz isso aqui para Josué. Veja o nosso Deus, que é um Deus de promessas. Ele está dizendo a Josué que ele só precisa fazer a parte dele, ser corajoso, assumir a responsabilidade, porque a terra que ele jurou, ele vai dar. A parte de Deus não falha, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, falaria e não confirmaria. É a sua palavra quem diz.